Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre a dependência do Espírito Santo na evangelização. Nós precisamos depender muito do Espírito Santo para evangelizarmos. Eu passei por duas experiências na minha vida, quando eu ainda era mais novo na fé, que me levaram a refletir sobre a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo e a dependência que nós devemos ter do Espírito Santo na hora de evangelizarmos. Uma vez eu estava evangelizando uma moça em uma sala de uma empresa e do lado estava um pastor comigo, meu pastor, né? Ele é um homem experiente, e ele que fez a celebração do meu casamento, e nós estávamos ali naquela sala e eu comecei a falar do evangelho para aquela moça e eu via que ela não estava prestando muita atenção no que eu estava falando. De repente, esse meu pastor interrompeu aquela meu evangelismo e olhou para ela e falou: "Eu quero orar com você." E ela levantou, ele impôs as mãos e orou, e quando ele repreendeu, o demônio manifestou na vida dela. E ele expulsou o demônio e terminou de expulsar e começou a pregar. Ela começou a se quebrantar e ela começou a dar ouvido ao evangelho. Porque na hora que eu estava pregando, ela não estava muito, ela não estava assim prestando atenção no que eu estava falando, né? Parecia que ela estava longe, mas ela estava possessa de um espírito maligno e eu não tive esse discernimento. Então, essa foi a primeira experiência assim que eu tive de ser afoito na evangelização e não depender do Espírito Santo. E a segunda, nós fomos visitar uma casa e o pessoal dizia que era crente, né? E aí a moça pediu para que orássemos e eu orei com ela, fiz aquela oração como se estivesse orando por uma pessoa crente, né? Abençoando a vida dela, abençoando ela como filha de Deus. Fiz aquela oração bem para um crente, para um convertido. E o meu pastor estava de novo comigo nessa evangelização. Ele olhou para ela e repreendeu o demônio, ela caiu possessa. E caiu mais o pai, também endemoniado, né? Só ficou a mãe sem possessão, mas na casa ficou as duas irmãs e o pai endemoniado. E aí ele expulsou o demônio e nós começamos a pregar o evangelho àquela família. E essas duas experiências me serviu, né, de exemplo para que eu dependesse do Espírito Santo. Depois, na volta para casa, eu perguntei para o pastor assim: "Mas como que você discerniu que ela estava endemoniada?" Orei com a moça, por mim ela ia continuar, né, possessa. E ele falou assim para mim: "Você tem que depender do Espírito Santo na sua vida. Dependa do Espírito Santo." O Espírito Santo me orientou para que eu repreendesse o demônio que estava nela. Então, desse tempo, eu comecei a buscar mais depender do Espírito Santo para evangelizar. Depender do Espírito Santo para orar com uma pessoa. Nós precisamos dessa dependência. Filipe mesmo, né, quando encontra aquele eunuco no capítulo 8, e o Espírito Santo fala assim: "Aproxima dessa carruagem." Atos 8, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: "Aproxima-se deste carro e acompanha-o." E Filipe obedeceu à voz do Espírito Santo. Você vê que Filipe estava na dependência do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro tem a visão e Cornélio manda o homem chamar a Pedro, e o Espírito Santo fala assim: "Tem dois homens aí, Pedro, acompanha-os." Né? Não duvide de nada, tá? Vai com esses homens, porque eu que enviei eles. Então o Espírito Santo também orientou Pedro, né? Paulo diz também que de cidade em cidade o Espírito Santo revelava o que estava esperando ele, né? Então você vê que os apóstolos dependiam muito do Espírito Santo na evangelização, e nós também devemos depender, né? Nós não podemos ser afoito, chegar e confiar na nossa oratória, na nossa retórica, na nossa pregação. Não, porque a pregação
frontal, a pregação temática, a pregação expositiva, e confiar de que a sua pregação é a melhor, é a mais coerente e ela vai fazer todo o efeito. Não é assim. Tem situações, né, na Bíblia, como mesmo quando Jesus encontrou o endemoniado em Gadara, ele não pregou para aquele homem. Primeiro ele expulsou aquela legião, depois Jesus ministrou a palavra. Então, em muitas situações na Bíblia, primeiro manifestou o poder de Deus, né? Mesma coisa aquela mulher que acompanhava Paulo, dizendo: esses homens que anunciam o caminho do Senhor são servos do Deus Altíssimo. E Paulo voltou e repreendeu o demônio que estava naquela mulher, né? E o demônio saiu. Então, muitas vezes, em muitos casos, é preciso manifestar o poder do Espírito Santo primeiro. Então, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, ao discernimento do Espírito Santo. Uma vez eu fui orar com uma mulher e antes de orar eu pedi para Deus orientação, que o Espírito Santo me orientasse naquilo que eu fosse orar para ela. E Deus me deu, né, essa oração, eu comecei a orar, e ela começou a chorar muito. Depois que eu terminei a oração, ela disse que tudo aquilo fazia sentido na vida dela, tudo aquilo aconteceu na vida dela, que eu falei, mas eu não sabia de nada, né? Foi o Espírito Santo que agiu naquele momento. Então, nós temos que depender cada vez mais do Espírito Santo, né? Orarmos, jejuarmos, termos uma comunhão com o Espírito do Senhor, né? E que Deus abençoe a sua vida, que você possa mesmo também buscar, né, na sua vida também uma dependência do Espírito Santo na hora de evangelizar, né, ao sair, ao fazer uma visita, quando você sair para proclamar o Evangelho, ore primeiro, ore bastante. Peça discernimento a Deus, né? Peça sabedoria, peça para que o Espírito Santo coloque as palavras que você tem que falar. Dependa do Espírito Santo na evangelização. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.